gente vai falar sobre filhos, como educar os filhos, tanto na vida familiar quanto na vida escolar. Eu estou recebendo aqui no nosso estúdio a Magda Vilas Boas, que está de volta, que é coach e psicóloga. Tudo bem, Magda? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Contente de estar aqui. Muito obrigada. Prazer é nosso em te receber de novo, viu? Obrigada. Com um assunto tão importante para pais e educadores, né? Exatamente. Tanto os pais quanto os educadores têm que tomar bastante atenção às questões da educação, porque a educação é realmente uma coisa muito séria, né? Como a criança se comporta no núcleo familiar e como a criança se comporta na escola? É responsabilidade dos pais, Magda? Ah, sim. Claro que também dos professores. Mas, de toda forma, a educação começa na família, com os pais. E a educação, ela é um todo que, além do conhecimento, tem todo o comportamento da criança, que é o mais importante. E os valores são ensinados a partir do modelo, dentro da própria casa, da escola também, mas começa na família, sim. Agora, vamos entender algumas coisas. Eu queria que você começasse explicando para nós. A criança, vamos imaginar desde o bebezinho, né? De quando ela ainda não fala, mas já gesticula. Ela já tem uma linguagem mesmo antes de falar? Ah, tem. E ela faz com que essa linguagem seja conhecida pelo adulto. Então, a primeira linguagem é o choro. A segunda são os movimentos fisionômicos, os movimentos corporais. E é bem interessante isso, porque a mãe passa a perceber se o choro é de manha, se o choro é de fome, se o choro é de mal-estar físico. É bem interessante, é uma linguagem mesmo que a criança vai adquirindo. E a criança é muito inteligente, ela vai percebendo que estratégias ela pode utilizar para chamar a atenção dos pais. Agora, eu preciso fazer uma pergunta. Eu não sou mãe ainda, mas eu acho impressionante a capacidade que as mães têm. Às vezes eu tô com alguma criança ou com os meus sobrinhos e com a convivência a gente começa a perceber e reconhecer alguns choros. Mas a mãe parece que desde sempre ela entende quando o choro é fome, quando o choro é sono, quando o choro é manha. Tudo isso que a senhora falou. Como que a mãe tem essa percepção? Desculpem-me os pais, mas eu percebo que a mãe vai à frente de todos. Isso acho que é sobrenatural, né? Ah, eu sinto que sim. Eu percebo assim, a mãe, ela, por ser mulher, que tem já dentro dela o instinto materno, ela já vem meio preparada. Eu acho que Deus já cria assim a mãe de uma forma, assim, essa precisa ser mãe. Até pela capacidade de doação, que é diferente do pai, diferente do homem, né? Então eu não digo nem que é pior, melhor, mas é diferente. E a mãe já vem com essa capacidade, tem uma percepção mais aguçada, uma sensação mais aguçada. Mesmo aquela mulher que não era assim antes, se torna depois de ser mãe, né? Interessantíssimo isso. Alguns pesquisadores falam da ocitocina, que é uma química que é produzida, assim, quando a mulher fica grávida, ela já começa a ser produzida com mais intensidade. E que traz para a mulher toda essa potencialidade materna, essa sensação, essa percepção. E é muito diferente mesmo. Às vezes algumas mães dizem assim, quando eu deixo meu filho com o pai, ele não percebe que alguma coisa está acontecendo. Mas não percebe mesmo, porque o homem não tem essa percepção mais aguçada, ligada, né? Então a mãe, até pela vivência da gestação, vai sentindo, ela vai começando a ter no próprio corpo dela um outro ser, ela vai se desenvolvendo para isso. Então praticamente, a gente acha que é automático, mas eu acho que há todo um desenvolvimento que faz com que a mãe tenha mais essa percepção, esse foco na criança. E essa linguagem, é importante que ela seja percebida, essa linguagem da criança, né? Muito, muito, muito. E é interessante, a gente está falando da mãe, mas alguns pais que hoje também exercem função de mãe, às vezes, que por uma situação ou outra, o pai começa a cuidar da criança, ele vai desenvolvendo isso também. Pela necessidade ele desenvolve, Pela necessidade, né? Ele vai desenvolvendo. E a linguagem, assim, essa linguagem é importante. E chega um momento que o próprio filho, quando maior, ele percebe a mãe pelo olhar, pelo gesto, se a mãe tá contente, se não tá, se pode ser feito ou não, né? Às vezes um olhar já é uma linguagem para a criança. Como o vídeo que circulou recentemente na internet de uma mãe que começa a cantar e a criança fica emocionada quando a mãe canta. Me parece que aquele vídeo não é fake, que aquele vídeo é real. A gente tem a impressão de que a criança se emociona com a mãe cantando, né? Provavelmente é uma música que a mãe devia cantar quando a criança estava na barriga ainda. É impressionante, né? Com certeza, é impressionante mesmo. Agora, essas coisas acontecem quando mães, pais e filhos começam a adquirir uma convivência
convivência muito próxima, que está ligado ao afeto, à compreensão mesmo, à aceitação do outro. Tá ligado ao tempo? Porque daqui a pouco eu vou perguntar sobre essas mães que logo tem que deixar seus filhos na creche, tem que deixar seus filhos na escolinha porque tem que voltar a trabalhar. O tempo tá ligado a isso? Tá ligado também, só que o tempo, o que é importante no tempo é a qualidade desse tempo. Porque às vezes a mãe fica um dia inteiro com a criança e não adquire essa intimidade, essa cumplicidade. Depende muito da qualidade e da disponibilidade, da disposição interna, emocional dos pais e principalmente da mãe, no sentido de ter essa dedicação, de olhar para o olhar, de saber ler o olhar dessa criança. Nesse olhar tem um pedido, nessa fala tem um pedido, nesse comportamento às vezes até agressivo existe um pedido, né? Olha, eu tô aqui, me dê atenção. Então a qualidade do tempo é fundamental. Agora, vamos falar um pouco sobre esse tempo, então. Vamos falar sobre as creches. Muitas mães com 4 ou 6 meses têm que deixar os seus filhos nas escolinhas, nas creches, porque têm que trabalhar. Essas creches estão preparadas para interpretar essa linguagem das crianças tão novinhas? Muitas vezes não. Muitas vezes não estão preparadas. Claro que há muitas em que os profissionais são realmente competentes. As creches não estão preparadas quando os monitores, professores dessa creche não estão ali com o coração. Porque muitas pessoas às vezes precisam do trabalho, vão e trabalham, mas não é aquilo que o coração desse monitor pede. Nesse caso, o amor talvez seja mais importante até do que uma habilitação técnica para isso, né? Não resta dúvida, não resta dúvida. Claro que a habilitação técnica não é desprezada, né? Ela é essencial também. Agora, se não tem o amor, se não gosta... Vou te dar um exemplo rápido agora. Eu estava em Valinhos, vindo para cá, e uma senhora sentou do meu lado na rodoviária e disse assim, eu vou agora para casa da minha patroa. Eu moro em São Paulo e vou para Valinhos trabalhar com a minha patroa porque ela se mudou. É muito difícil para mim. E eu não deixo porque eu não consigo ficar sem o filhinho dela que tem 3 anos. Eu criei esse filhinho e ela se emocionou. Então a gente percebe assim, essa mulher com certeza ela traz para essa criança um bem enorme, uma importância do amor, da dedicação, do afeto. Ela encontrou a pessoa certa para cuidar do filho. Pois é. E essa pessoa gosta de cuidar do filho, gosta de gostar do filho. Então assim, as famílias têm que prestar muita atenção nisso. Quem é que está cuidando do meu filho? Porque infelizmente, as mães hoje, nem digo também infelizmente, eu acho que a necessidade do momento é que as mulheres precisam trabalhar, sair, se relacionar com outras situações que não só a maternidade. Mas, de toda forma, ela tem que saber com quem está ficando essa criança. Essa pessoa que está cuidando do meu filho é uma pessoa que está amando o meu filho, que é responsável. Infelizmente, a gente sabe de tantas informações, tantas notícias de pessoas que maltratam as crianças, né? Muita atenção nessa hora, né? Muita Principalmente para aqueles que não falam, né? Exatamente. A criança, até o momento em que ela não fala, ela precisa de pessoas, assim, de total responsabilidade e carinho mesmo pela criança. Agora, nesse momento de tanto amor e de tanto carinho, muitas vezes os avós são os escolhidos e aí haja mimo. E a pergunta que eu te faço é: essas crianças não ficam muito mimadas, criadas pelos avós? Como os pais podem impor limites? Nossa, olha, isso é uma história maravilhosa. Porque daí é o oposto, é outro extremo, é carinho e excesso, Exatamente. Né? Agora, você sabe que há, assim, o problema maior de conviver com avós, primeiro, por exemplo, eu sinto isso, se os avós cuidam da criança todos os dias para os pais trabalharem, perdem a magia de ser avô. Porque aí vão ter que ter a responsabilidade de educar e tudo. Então perde a magia. E depois, assim, os avós darem muito carinho, não tem problema nenhum. Eu acho que todo ser humano, se tivesse muito carinho na infância, talvez não fossem adultos tão assim intransigentes ou agressivos, ou tristes, ou infelizes. Eu acho que o carinho nunca faz mal. Agora, o que os avós não podem fazer é tirar a autoridade dos pais. Então, como educar é de pai e mãe, o avô tá ali para curtir, para paparicar, para presentear, maravilha. Agora, ele não pode tirar a autoridade dos pais. Porque aí estraga, porque a criança é muito inteligente. Ela sabe que se o avô, a avó tira a autoridade, claro que ela vai para o mais fácil. Todos nós, seres humanos, vamos para o mais fácil, perto, mais amoroso. Pronto, vai correr pro vô. Então eu não vou te atender, eu vou para casa da minha avó, que a minha avó deixa eu fazer o que eu quero, né? Então, assim, acho que isso é importante. E mesmo na casa da avó, tem que
ter o que pode e o que não pode. O limite é uma coisa fundamental, né? Agora, então, por exemplo, quando você fala isso da autoridade, eu queria só ressaltar algo. Por exemplo, eu vou imaginar uma criança de 5 anos. Aí a mãe fala assim, olha, não vai tomar sorvete porque você está com a garganta inflamada ou porque você está de castigo, por qualquer motivo. Não vou citar um motivo aqui. Não é para tomar sorvete. E daí avisa a mãe, olha mãe, vou deixar ele aqui hoje, mas ele não pode tomar sorvete. Assim que a mãe vira as costas, a avó dá o sorvete. Isso tá errado, é isso? Isso é um problema sério. Tô dando exemplo de sorvete, mas podia ser um videogame, podia ser qualquer coisa, né? Nesse caso, o avô, a avó, ensina a criança a desrespeitar os pais. E os pais trazem um diálogo para a criança. Isso não pode, porque faz mal. Esse pai está mostrando que está amando essa criança, está cuidando da saúde dessa criança. Se o avô ou a avó vem e tira essa autoridade, aí a criança perde o rumo, ela perde o equilíbrio. O que é bom, o que é ruim para mim? O que é ruim, o que é bom. E assim, meu pai é bom ou ruim? Porque não me deixa tomar o sorvete. A minha avó é boa porque deixa eu tomar o sorvete, mas depois eu fico com febre. Então traz um problema sério. Se a avó e a avó gostam realmente dos netos, tem que respeitar a autoridade dos pais. Isso é muito importante. E daí isso vale para aquela guarda compartilhada também, né? Não que é vários problemas acontecem. Não né? é só avô e avó, é o pai, é a mãe. Eu acho que mesmo que não sejam guardas compartilhadas, mesmo que as crianças vivam no mesmo teto, pai e mãe, juntos, se eles não se organizam, pai e mãe, na autoridade, o prejudicado é a criança, é o filho. Agora, você disse uma coisa em algum momento na sua fala que me chamou a atenção e eu queria falar um pouco sobre isso. De tudo que a criança está fazendo, tem um motivo. Até a pirraça, o choro, o não, o grito. Eu queria que você falasse para nós, aquela criança que de alguma forma chama a atenção na escola, que faz muita pirraça, que xinga o professor, que maltrata o amiguinho, tem algum pedido nessa bagunça, nessa fala, nessa revolta? Tem, só tem. Agora, antes de pensarmos no pedido, vamos pensar na questão das pessoas que educam, pai, mãe, avós. Os educadores precisam ter equilíbrio emocional para trabalhar com a criança. Porque às vezes o educador compete com a criança na birra, na manha, na manipulação. Começa assim do amor, eu só gosto de você se você fizer isso. Não, o amor tem que ser incondicional. Eu gosto de você e você não vai fazer isso. Então, assim, se isso às vezes vem já da família, a criança muito cedo ela aprende a fazer a birra, a ser manipuladora também. E aí ela leva isso para a escola. É sim um pedido de ajuda, às vezes é um pedido de limite, sabe? Deixa fazer o que quer, então ele vai testando o limite do adulto. Ele faz birra aqui, ele quer isso amanhã, ele quer isso depois. Isso é muito sério, porque se os pais não educam e a escola também, aí ele fica adolescente, fica adulto, ele acha que o mundo vai atendê-lo da forma que os pais sempre atenderam. E aí é hora do acidente, de se arrebentar numa moto, de fazer coisas inadequadas na sociedade. Por isso a educação é serviço. Tirar um racha, fazer um rolezinho, etc. Então aí é o problema. E nós vemos isso todos os dias na nossa sociedade, infelizmente. Agora, então a gente entende que o não, ele tem que ser não desde que a criança é pequena. Eu queria que você enfatizasse isso pra nós, então. Não tem que ser não desde que a criança seja muito pequena. Desde sempre a criança precisa ter limites. Agora, é importante que os adultos saibam que limites são esses. Porque se hoje eu estou muito bem-humorada, eu deixo meu filho fazer o que quiser. Aí amanhã eu tô brava, briguei com meu marido, aí tudo é não. Então o não que eu digo para a criança tem que ser muito bem analisado. Se eu estou falando esse não para educá-lo, ou porque eu não estou com paciência agora, ou porque eu tô brava, eu tô triste hoje. Então assim, por isso a importância desse equilíbrio emocional. Eu vou te fazer uma pergunta para você responder daqui a pouquinho para mim. O que é limite? Vamos entender o que é isso? Daqui a pouquinho, por favor, você explica pra gente. Eu tô recebendo a Magda Vilas Boas, que tá esclarecendo as nossas dúvidas hoje sobre a educação dos filhos. Ela é coaching psicóloga, eu já continuo o bate-papo com ela. Eu continuo conversando com a Magda Vilas Boas, que é coaching psicóloga. E agora a pergunta que eu faço pra ela é: Magda, a gente fala muito sobre isso, mas explica pra gente o que são limites. Então, limites é eu ensinar para a criança desde cedo que a vida não é a bel prazer, no sentido de fazer o que bem entende, o que quer. Né? Todos nós, seres humanos, precisamos de limites. Nós vivemos em sociedade, nós não estamos lá entre os animais na floresta. Então, há limites. Tudo que eu fizer, eu tenho o resultado disso.
Aí acontece o quê? Os pais têm que ensinar para a criança que as atitudes delas têm um retorno. A atitude tem um resultado. Então, se eu faço determinada atitude, eu vou ter uma resposta disso. Então, por exemplo, nós adultos, se nos alimentamos bem, nós temos mais saúde. Se não alimentarmos bem, nós podemos ficar doentes. E a criança precisa entender isso muito cedo, muito cedo. E como a criança ainda não tem um raciocínio adequado, não tem ainda uma percepção do todo na vida, é importante que os pais e professores comecem a mostrar para ela isso. E muitas vezes, dar o limite para a criança é sofrido para a criança. Porque a criança, o que dá prazer, todos nós seres humanos, o que dá prazer é mais gostoso de fazer, é mais cômodo, né? Uma zona mais confortável. Aí acontece o quê? Quando eu digo não, às vezes eu vejo meu filho chorar, sofrer. Ele não quer. Mas é importante os pais saberem que quem dirige a situação da educação são eles. E uma coisa importante, né? Quem está ao redor tem que contribuir para isso, né? Muito, tem que contribuir. Porque assim, se a criança vai percebendo que tudo deu uma birra e resolveu, ela vai dar outras birras. Ela é inteligente. E manipuladora, né? Manipuladora, muito facilmente ela começa a pegar o fraco do adulto, muito rapidamente. Então, se a gente não prestar atenção, a gente é envolvido. E até porque a criança é bonitinha, engraçada, delicada. Então, isso faz com que a gente amoleça um pouco. Fala, não, deixa hoje, deixa amanhã. E quando vê, fica muito difícil. Quanto mais mais crescimento, esperar para a criança crescer mais para dar limite. Mais difícil para dar os limites. E coisas pequenas, como dormir no escuro, por exemplo, ir dormir no horário, são coisas pequenas. Não pode protelar, né? Não pode protelar de forma alguma. Agora, por que eu perguntei isso de todos contribuírem? Porque eu tenho 2 sobrinhos, e daí às vezes eu vejo a dificuldade de todos contribuírem. Ontem mesmo eu estava com ele e eu percebi como ele testa, né? Eu tenho 2 sobrinhos, mas tem um que tem 2 aninhos. E daí ele estava brincando com a caneta e apertando e falando, dodói, em mim. E eu falando, então, faz dodói, não pode. Aí ele, pode, dodói. Aí eu, não pode, dodói. Aí ele começou a fazer nele, aí eu, não pode. E ele vai testando e você tem que ir falando não repetidas vezes até ele finalmente parar, né? Claro. Porque se você deixa, a insistência é muito grande. E daí ele queria fazer uma coisa que não podia. Aí meu marido falou, não, deixa ele. E a mãe dele já tinha dito que não. E daí eles, com aquele sorriso maravilhoso dele, todo mundo quer deixar fazer. Aí o tio, né, o meu marido fala, deixa fazer. Mas não pode, porque a mãe já tinha dito que não. Então a gente tem que contribuir para que o que os pais falaram aconteça, né? Tem. Isso é importante. Primeira coisa que você falou, não pode. Se ele insiste, eu acho que uma dica legal é assim, distrair a atenção para outras coisas. Tá? Porque se você continuar insistindo, ele vai chegar um momento que você vai ter que tirar a força. E aí a gente pode impedir o sofrimento. Tá? Dá aqui a caneta, vamos lá que eu quero te mostrar, tem um bichinho ali e tal, alguma coisa. Distrair a atenção para uma coisa que dê prazer também, mas que não seja prejudicial à criança. Eu acho que isso é interessante. Outra coisa, a família toda precisa colaborar. Agora, se a família não está colaborando, pai e mãe, naquele momento daquela ordem, voltar a insistir. Por exemplo, a criança quer comer chocolate agora e não pode, etc. E o outro fala, coitado, deixa, isso é muito de avó, de tio, de madrinha, né? Coitado, deixa, o que custa? Os pais serem, assim, firmes. Não custa nada, mas agora não é a hora, daqui a um pouco ele vai almoçar, depois ele tem. E, se necessário, depois, longe da criança, dá um toque. Fala, olha, não faça esse pai dele, você me atrapalha a educar meu filho, sabe? Assim, o tio falou que pode. Pô, mas o tio não sabia que você vai almoçar agora. Então, assim, mostrar pra criança, acho que o diálogo, a conversa, explicar o porquê também do não. Não é que mimar de vez em quando não pode. Pode, mas não pode por cima da autoridade dos pais. Isso é muito sério, né? Exatamente. Tem que tomar esse cuidado, né? Tem que tomar bastante cuidado, sim. Agora, pra gente caminhar pra finalizar o nosso bate-papo, o conflito que existe entre pais e filhos adolescentes, ele provavelmente existe porque faltaram esses limites e as conversas nessa fase de infância. Isso é verdade? Olha, adolescência sempre vai ser um conflito. E não necessariamente porque faltou autoridade. Quer dizer, se faltou, na adolescência a coisa fica pior. Só que assim, a adolescência é um momento muito novo, muito estranho para a criança.
o organismo se modifica, os hormônios, aparecem as primeiras informações da sexualidade, interesse pelo sexo oposto. E não só isso. Emocionalmente, o adolescente está sentindo que está ficando adulto. Ele está entrando no mundo dos adultos. Mas ele não é nem adulto nem criança. Então, assim, você não faz isso mais porque você não é criança mais. Você não pode fazer porque você ainda não é adulto, não tem 18 anos, não pode ir no filme, etc. Então, assim, é um momento de muito conflito para a criança. E não só para a criança, é para os pais também. É muito difícil para os pais. Eu dizia para o meu filho mais velho assim: filho, você está entrando na adolescência, eu nunca fui mãe de adolescente, então nós vamos ter que aprender juntos. Você é ser adolescente e eu aprender isso, conviver com adolescente. E como está crescendo, ele quer começar a ter autonomia. Só que ele não tem uma autonomia que os pais podem deixar. Então tem que ter uma autonomia vigiada, sim, conversada. Os pais têm que mostrar muito por que isso pode, isso não pode agora na adolescência. Os riscos que esse adolescente corre se pegar um carro sem um documento, porque ainda não tem habilitação. Então, assim, e o que a gente tem visto? Quero passear com os meus amigos no shopping, tá? Vai para um rolezinho, olha o que pode acontecer. Então, essas coisas são complicadas, assim, os pais têm razão por estarem limitando. Mas para isso, os pais têm que mostrar muito, usar muito diálogo. Você disse daquele olhar que o outro, aquele liame que a mãe tem com a criança. Esse liame tem que continuar na adolescência e mostrar porque, filho, eu te amo muito. É por isso que eu não quero que você vá lá ou que você ande com essa companhia, né? E assim, o mais possível que os pais estejam presentes, que faça festinha aqui na minha casa e traga o adolescente, ou que eu conheça o pai do adolescente lá que vai oferecer a festinha na outra casa. Se de preferência um adulto acompanhar esses adolescentes para ir fazer o rolê, para ir para o shopping, porque pais têm que estar sempre junto dos filhos, mesmo distantes. Então, assim, os valores que eu for passando para ele desde que ele nasceu, nesse momento eles são importantes. Por isso, esse processo, se chega à adolescência com valores, com a cumplicidade, com a relação harmoniosa, por mais que seja incongruente ou seja conflitiva na adolescência, o adolescente vai entender melhor, vai aceitar melhor a situação. Se ele conhece que esse momento é difícil para ele e para os pais, se ele conhece toda a história dele de hormônios, desse momento da adolescência, se ele conhece que os pais têm amor, por isso eles estão cuidando, a adolescência fica mais simples. Estar preparado de alguma forma, né? E os pais precisam disso. A gente pensa que os pais não precisam de aprender a ser pais, precisam sim. Qual que é a hora de eu procurar ajuda pra gente finalizar? Olha, quando os comportamentos são muito inadequados, quando os comportamentos são patológicos mesmo. Isso desde que nasce, adolescência, infância, sempre. E buscar ajuda não é humilhante, não significa que os pais não estão bons, não são bons, não significa que eles não deram atenção. E não significa assim, nossa, o que os outros vão pensar de mim porque eu estou buscando um psicólogo, buscando um psicopedagogo. Não. Acho que a humildade nesse sentido é importante. E a educação não é feita só por uma pessoa também. Porque esses pais têm que ter contato também com a escola, com os professores, com os especialistas na escola e, se necessário, buscar ajuda sim do médico, do psicólogo, do psiquiatra, do psicopedagogo. Eu acho que isso é fundamental. Nós não somos sozinhos, não podemos ser. E os pais não têm todos os conhecimentos também. Precisa do conhecimento de outras pessoas, sim. Isso é importante. Se é pai, aprendendo a ser pai, né? Então a gente precisa de ajuda, né? É verdade. Muito obrigada, viu? Olha, quem quiser entrar em contato, o telefone é o 0 operadora 199-9605-6363. O 3385 é 11, é da né? editora, é 11. É o da editora. Tem o livro. Deixa eu falar rapidinho do livro, por favor. Fala pra gente rapidinho do livro. Aprender a cuidar na convivência. Fala pra gente sobre ele. Esse livro foi editado agora, foi publicado agora em novembro, né? Tive a alegria de estar aqui. Ele fala realmente sobre a convivência, do que adulto precisa aprender para conviver com a criança, com o adolescente, e de como é importante e maravilhosa uma relação de convivência amorosa, harmoniosa, de respeito na família, na escola. Esse livro é para pais e professores. Aí já é uma forma dos pais se prepararem, tá? E uma boa forma, né? Exatamente, é isso mesmo. Então, ó, o telefone da editora para quem quiser adquirir o livro, 0 operadora 11 3385 8500. E tem também o
o site, que é o consultoriavilasboas.com.br. Com certeza lá você tem várias informações, inclusive sobre a agenda de onde a Magda vai estar, né? Isso mesmo, muito obrigada. Muito obrigada. Eu agradeço muito. Por favor, volte sempre, tá? Muito obrigada. Uma ótima tarde pra você. Pra você também, Eu vou pro obrigada. intervalo rapidinho e daqui a pouco eu tô de volta.